Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Ronald Castro. Aqui quem fala é a professora Evelise, professora de Geografia. E hoje eu preparei uma videoaula para a gente falar um pouquinho sobre o Brasil. Compreender aí um pouquinho das características que ele apresenta, né? Sua extensão, aspectos aí do clima, aspectos aí que justificam por que ele tem essa configuração, por que ele tem essa fronteira, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse panorama. Mas antes da gente começar, eu espero que vocês estejam se cuidando, que vocês de fato estejam cumprindo aí o isolamento social, estejam cuidando da saúde, cuidando da mente, galera, que isso aí é muito importante nessa fase, nessa etapa, nesse período que a gente foi afastado das nossas atividades. Eu espero que vocês estejam cumprindo aí essas orientações dos médicos, dos infectologistas, para a gente fazer com que esse período passe mais rápido e que aconteça menos complicações à saúde aí do nosso povo brasileiro. Eu peço que vocês observem primeiramente essas duas linhas, né, horizontais que passam, que cortam aqui o Brasil. Essa primeira aqui é chamada linha do Equador. Ela é super importante porque ela vai dividir a Terra em dois hemisférios. Acima dela eu vou ter o hemisfério norte e abaixo dela o hemisfério sul. Aqui abaixo eu tenho uma segunda linha chamada de Trópico de Capricórnio e ela vai passar aqui mais ao sul do Brasil, vai pegar alguns estados da região sudeste. Mas qual a importância dessa linha imaginária, né, dela passar aqui no Brasil? Essa linha aqui ela vai delimitar a zona subtropical. Essa linha aqui, ela vai delimitar o clima subtropical. Aqui em cima eu vou ter o clima tropical e abaixo dela, aqui nessas proximidades, eu vou ter o clima subtropical. O que é que isso vai dizer para mim, professor? Nessa parte aqui onde eu vou ter o clima tropical, vai ser a zona climática mais quente do planeta, né? Qual a característica desse clima tropical? Eu vou ter temperaturas bastante altas e vou ter aí duas estações do ano bem definidas, que vai ser o verão e o inverno. No verão eu vou ter o que? Grandes chuvas, altas temperaturas e um verão quente e úmido. Já na segunda estação bem definida que eu tenho nessa área aqui, vai ser o inverno. E o inverno vai ser marcado por que característica? Pela ausência de chuva. As temperaturas serão um pouco mais baixas em relação ao verão, mas aí eu vou ter o que? A ausência de chuva. Já aqui, nessa zona aqui, que eu chamo como subtropical, com clima subtropical, eu vou ter aí as 4 estações bem definidas, que vai ser primavera, verão, outono e inverno. Então, só para você compreender, né? Ele é um país tropical porque ele está muito próximo a essa linha do Equador e por estar entre os dois trópicos, né? A maior parte do seu território vai estar entre os dois trópicos. Qual é o trópico que eu tenho aqui no hemisfério norte? Vai ser o trópico de Câncer. Outra característica importante que nós temos aqui nessa parte dos aspectos físicos é que eu quero que você observe aí essa coloração diferenciada, né? Aqui, ó, mais a oeste eu tenho uma coloração das fronteiras feito da cor verde e aqui mais a leste eu tenho a coloração da fronteira feita na cor azul. Por que que eu fiz essa diferenciação nas cores? Porque aqui, ó, nessa coloração azul, eu tenho o que?
32% do território, fazendo fronteira com o oceano que banha essa parte aqui da costa brasileira. Que qual é o oceano? O Oceano Atlântico. E já nessa faixa aqui de fronteira verde, eu tenho o quê? 68% do território brasileiro faz fronteira com outros países, né? Os países que compõem o continente da América do Sul, ou continente sul-americano, ok? Então, ele está nessa cor verde por ser as fronteiras terrestres e aqui azul por ser as fronteiras marítimas. Outra característica importante que nós temos aqui para destacar os fusos horários, né? O Brasil, gente, ele é tão grande que ele possui 4 fusos horários. E o que isso significa? Que o Brasil ele possui horários diferentes, né? Qual é o horário oficial aqui no nosso país? É o horário de Brasília, que é a nossa capital federal. E nós estamos aqui nessa mesma faixa do fuso horário da hora oficial, né? Então, nós aqui no Ceará temos o mesmo horário de Brasília. Então, se é 5 horas aqui no Ceará, é 5 horas em Brasília. Mas, por exemplo, mais aqui a oeste eu tenho outros 2 fusos. E isso vai significar o quê? Que quanto mais próximo do leste, mais adiantado é a hora. E quanto mais afastado, eu tenho o quê? A hora atrasada. Então, aqui, em relação ao horário de Brasília, Mato Grosso, ele vai estar 1 hora atrasada. Então, se é 5 horas da tarde, aqui no Ceará, lá vai ser que horário? 4 horas. E o Acre está 2 horas atrás do horário de Brasília, porque ele está no último fuso horário do Brasil, ok? E só destacando que o fuso horário aqui no nosso país mais adiantado é o fuso das ilhas oceânicas. Então, se agora, né, nesse horário que eu estou gravando o vídeo, é 5 horas da tarde, então que horas vai ser lá em Fernando de Noronha? Se está 1 hora adiantado, lá vai ser 6 horas da tarde, ok? Quando você observa aí o Brasil em relação ao continente sul-americano, a primeira coisa que a gente observa é a grande extensão territorial que ele possui. E isso é uma das principais características dele que a gente pode trabalhar. O Brasil, galera, ele é o 4º país do mundo em extensão territorial. Como assim? Ele, se a gente considerar o território contínuo, ele está entre o 4º maior país do mundo. Se eu considerar as terras descontínuas, que são as terras ou o território que faz parte do país, mas que está separado, não é constituído de um único pedaço, digamos assim, aí ele ficaria com o 5º lugar, que quem tomaria a posição dele seria os Estados Unidos. E como vocês devem saber, ele tem territórios descontínuos. Quais são os principais territórios que os Estados Unidos possuem? O Alasca e também o arquipélago do Havaí. São territórios americanos, mas que são descontínuos, né? Não formam um único bloco do país, ok?